Gênesis 5, 28 e 29. E para falar da vida com Deus, quão bom é falar de Noé. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Glória a Deus. Está aqui alguém perto dessa idade? Não, pois não. Glória a Deus. A quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Todos conhecemos a vida de Noé pela história da arca. Os miúdos então deliravam demais quando se fala da arca. Tendo a construção desta como um dos maiores feitos da história. O nome significa repouso, descanso ou consolo, pois o seu pai, o pai de Noé, Lameque, abençoou dizendo que Deus usaria Noé para mudar a terra. Coloca-se a pergunta: mas quem era Noé? Porquê é que Deus o escolheu para construir a arca e recomeçar a vida na terra? Como era a conduta deste servo de Deus? São perguntas que se colocam para se responder. E como era o ambiente em que vivia? E coloca-se a pergunta: qual o nosso ambiente que vivemos? Qual a nossa conduta como servos de Deus? E por fim coloca-se a pergunta: como tem andado você com Deus? Faça a pergunta aí ao seu irmão, não espera a resposta. Como tens andado com Deus? Lá no livro de Gênesis, porque ainda estamos no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 9, diz: Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Vamos aprender com Noé como podemos andar com Deus e ter uma aliança com Deus. Precisamos andar com Deus. Primeiro, fugir. Não fuja já, está bem? Fugir do pecado. Aí devemos fugir. E deve ser logo. Vamos lá para Gênesis 6, verso 11 a 14. Gênesis, capítulo 6, verso 11 a 14. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Verso 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante
a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Verso 14. Faze para ti uma arca de madeira, de gófer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Há milhares de anos, no tempo de Noé, a terra estava contaminada com o pecado. E chegou tudo diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Nós podemos não saber, olhar para uma pessoa e não saber o que é que ela está a pensar, mas Deus sabe. Porque Ele é Deus. E Deus viu que a terra estava cheia de pecado. Deus vê tudo. E vê a malícia do coração do homem. Nós muitas vezes não vemos, mas Deus vê. Era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Diz lá, às vezes erramos e voltamos atrás. Mas aqui fala de quando se continua sempre no erro e não há arrependimento. Isso é mau aos olhos de Deus. Você já pensou? Você já errou? Ei, olhe cá para mim. Você já errou? Não quer que você me responda. Todos nós já erramos. Todos. Agora continuamos no erro ou nos arrependemos e voltamos para trás? Bem, eu vou-lhe dizer, eu gosto muito de precipícios. Gosto de ver as coisas das alturas. E olhar lá para baixo. E quando eu me chego assim mais perto, a minha esposa começa a... Sai daí! Mas eu vou-lhe dizer algo. Há pessoas que não se importam com o precipício. O precipício é alto, mas ela caminha e vai caminhando, deixa de ter onde pôr os pés, mas continua a caminhar na mesma. E depois... Sabe, como filhos de Deus, cristãos, não devemos de caminhar no pecado, porque o pecado é o precipício que nos leva à perdição eterna, à separação de Deus eternamente. Devemos de caminhar com Deus, porque aí nós vamos ter a vitória. Sabe, o pecado não anda de mãos dadas com Deus, nem Deus anda de mãos dadas com o diabo, com o pecado. Aos olhos de Deus, está tudo errado. Tudo o que tinha criado estava cheio de violência. Posso falar com vocês algo hoje? Posso? Olha que eu acho que nós estamos vivendo dias parecidos com os de Noé. E Deus mandou Noé fazer uma arca, meter ele e a sua família e os animais, um casal de cada, 2 animais de cada, dentro da arca. E ia acontecer algo que nunca tinha acontecido. Para nós agora é normal. Estão cá? Para nós agora é normal chover. E quando não chove, já temos, o que vai ser? Não vai haver isto, não vai haver aquilo.
não vai haver água, mas nunca tinha chovido sobre a terra. Eu acho que quando o Noé começou a fazer a arca, sabe o que é que lhe chamaram? Ajuizado. Noé é um homem cheio de juízo. Não. Eu acho que aquilo que disseram é, ele não tem juízo nenhum. Para que é que ele vai construir uma arca tão grande? Para que é isto? Se não há água. Para que é isto? Mas Noé estava a obedecer a Deus. E eu vou-lhe dizer uma coisa. Jesus está voltando, está às portas. Muitos não acreditam. Muitos não se importam. Vivem a vida à sua maneira, não à maneira de Deus. Nós estamos falando do primeiro ponto, que é o pecado. Sabe uma coisa? O pecado separa de Deus e impede as pessoas, quando Jesus vier, de irem. Sede santos, porque eu sou santo, disse Deus. Então aquele que vive no pecado, que não vive buscando a Deus, Deus disse a Noé: eu vou dizer isto, Deus fala com os seus servos e mostra-lhes a sua vontade. Deus fala-lhe a si e mostra a sua vontade. Você pode querer andar, pode querer fazer ou pode não querer fazer. Gênesis capítulo 7, verso 14. E vamos à arca. E eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a árvore conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. Deus mandou colocar dentro da arca. Deus avisou Noé que ia haver um dilúvio. Deus avisa aos seus servos que voltará. Deus disse a Noé: faz uma arca de tábuas de cipreste. Gênesis capítulo 6, verso 14 e 15. Faz para ti uma arca de madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e a batumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados de largura e de 30 côvados a sua altura. Sabe, para aquela altura era um espanto. Chamavam Noé de tonto, para não dizer a palavra maluco. Para que é que ele vai fazer uma coisa daquelas? Sabe uma coisa? Deus chama os seus servos para recomeçar, para construir uma nova vida. Você sabe porque é que você está aqui? Porque Deus o ama e quer que você reconstrua uma nova vida. Quer que você tenha uma nova vida. Quer que você faça uma decisão. E essa decisão tem de ser diante de Deus. Porque Deus o ama. Vá. Ajude lá a pessoa que está aí ao seu lado e fale para ela, olhos nos olhos: Deus te ama. Ou Deus o ama, diga como você quiser. Vire-se para o outro, porque esse já ouviu, para o outro lado, e diga: Deus o ama. Deus quer que você tenha uma nova vida.
Lá em 2 de Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez de novo. Glória a Deus, temos uma nova vida em Jesus. Sabe, o cipreste foi a madeira usada para construir o templo. 1 de Reis, capítulo 5, verso 10. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme a toda a sua vontade. Imagina a dificuldade e o trabalho que deu construir aquela arca. Bem, nós temos aqui perto de onde se constroem navios e reparam navios ali na Gafanha. Aquilo dá uma trabalheira. São pequeninos, não são os navios? A arca era muito grande. Você já viu toda a família de Noé viver lá? Todos os animais, de cada espécie, 2. Aquela arca deu muito trabalho a construir. Ei, estão cá? Até eu vou-lhe dizer algo. Assim Deus chama-nos. Deus chama-nos para trabalhar na sua obra, construir o seu reino, que é muito grande e tem que ser construído por nós. Você está envolvido a construir a arca? Você está envolvido a construir o reino? No meio do mundo cheio de pecado, o servo de Deus está sempre ocupado construindo a obra de Deus. Quantos servos de Deus estão aqui? Levante lá a sua mão. Não podemos dar espaço nem tempo ao pecado. Noé tinha pouca idade. Provavelmente foram os únicos que o devem ter ajudado, foram os filhos. Sem, Cão e Jafé. Porque Noé só devia ter para aí uns 5 e 2 zeros de idade. Era novo ainda. Você pode dizer, mas pastor, porquê é que o pastor está a dizer isso? Porque muitas pessoas dizem, eu já tenho uma certa idade, o que é que eu vou fazer no reino? Noé construiu a arca, tinha 500 anos. Isso não é desculpa para nós. Aleluia! A arca era muito grande. Devia ter gastado muita madeira. Devia ter tido muito trabalho. Sabe, há pessoas que começam o reino de Deus e dizem, nada está a acontecer, nada está a acontecer, acontece. E porquê que não acontece? Você sabe quantos anos levou Noé para construir a arca? Uns 5 ou 6. Não foi? O pastor, já era muito. 5, 6 anos para construir um navio já era muito. 100 anos. Claro, eles não tinham as técnicas todas de hoje. Mas construiu-a, não desistiu. Diga aí para o irmão que está ao seu lado, atrás de si, da direita, da esquerda, diga a ele, não desistas. Diga para o outro também, não desistas. Deus tem algo poderoso para ti. Sabe, eles não olharam à dificuldade, mas sim à recompensa.
Sabe, Noé teve a recompensa até hoje. Ainda hoje o nome dele é falado pelo mundo. Você sabe porque é que nós estamos aqui? Sabe de onde vem a sua descendência? Oh, pastor, nem o meu bisavô eu conheço, nem o trisavô, nem o tetravô. Pois é. Mas a nossa descendência, claro que vem de Adão e Eva, mas estamos aqui nesta terra porque Noé fez que nós estivéssemos aqui. Por isso vemos dessa descendência. Porque tudo aquilo que existia com o dilúvio acabou. Não olhe a dificuldade. Olhe a recompensa. Muitas pessoas olham para a dificuldade, não olham para a recompensa. Mesmo que gastemos a vida inteira fazendo a obra de Deus, vale a pena. A terra está corrompida. Deus quer que o seu reino seja expandido na terra e Ele conta conosco. Deus está a contar consigo. Você está disponível para Ele? Segundo, andar com Deus. Andar com Deus. Gênesis 6, verso 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Precisamos de andar com Deus. O mundo estava cheio de pecado. Porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Porque Deus olhava para o mundo e via o pecado, mas via Noé e se agradava porque ele era diferente. Noé era diferente. Já fui aqui e já toquei aqui em qualquer coisa, isto foi tudo abaixo. Eu quero levar isto direitinho porque é muito importante. Sabe, Noé andava com Deus. Posso lhe fazer uma pergunta? Pronto, 2 ou 3 eu posso. Com quem você anda? Não é para você responder, é para você responder a si próprio. Com quem você anda? Você sabe que muitas vezes temos influência de outras pessoas que nos influenciam a sair de Deus e a desobedecer a Deus e a fazer aquilo que Deus diz para não fazer. Só acontece isso com o pastor, consigo não, pai, não? E agora para que é isso? Para que serves a Deus assim dessa maneira? És tonto, agora são todos passados da cabeça. Pois, mas quando Jesus vier, os passados da cabeça vão. Os que não são passados da cabeça ficam. Noé andava com Deus. Vou usar aqui a palavra entre parênteses, discípulo. Discípulo. Sabe, se você ler bem a história dos discípulos de Jesus e como eles foram treinados por Jesus, se
será que cada um de nós estava disponível para Jesus nos treinar como treinou os discípulos? Eu acho que nós fugíamos. Não podemos fugir. Temos de ser treinados. Aleluia. Ele era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. No meio da sua geração, ei, estão cá? No meio da sua geração, da geração de Noé, Noé fazia a diferença entre a geração. Deus quer que andemos com Ele e vivamos uma vida exemplar no meio desta nossa geração. E eu digo-lhe, cada vez mais esta geração, cada vez mais está corrompida e cada vez... Aí o que eu vou dizer, não digo. Não digo, pois não. É melhor não dizer. É porque cada vez mais o pecado é apoiado e a santidade é apontada. Pronto, já que sou passado da cabeça, sou passado uma vez inteira. Mas sabe uma coisa? Eu quero ir. E você? Estão cá? Gênesis capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Deus chamou Noé e a sua casa, a sua família, para entrar na arca, porque eram consagrados a Deus. Vou-lhe fazer uma pergunta, não quer que você responda, responda a si próprio. Você é consagrado a Deus? Qual foi o nosso primeiro ponto? Fugir do pecado. Tem fugido do pecado? A carne é fraca, mas o espírito é forte. Hoje, Deus chama-nos a entrar na sua casa com toda a nossa família e vivermos sempre na presença de Deus. Glória a Deus. Aqui não está ninguém que já foi chateado, humilhado, por causa de servir a Deus e por causa e você teve cá uma vontade de... Sabe? É melhor não fazer... É melhor respirar fundo e dizer: Deus, a tua paz é tão boa. Tu és o Deus tão poderoso. Oh Senhor, eu o entrego nas tuas mãos. Senhor, Ele quer me irritar, mas eu, Senhor, entrego nas tuas mãos. Louva a Deus. Ou ele ou ela, não é? Ouça, Deus está a chamar um povo para viver na sua presença. Vamos para o terceiro ponto. Esta parte é mais fácil. Qual foi o primeiro ponto? E o segundo? Como? Andar com Deus. O que é que será o terceiro? Obedecer a Deus. Gênesis capítulo 6, verso 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé fez algumas coisinhas só.
Está cá uma palavra que diz: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Noé fez tudo. O que Deus pediu a Noé não era normal. Construir um grande barco, a arca, esperando chuva, quando nunca tinha chovido sobre a face da terra. Mas Noé obedeceu sem questionar. O mundo também acha ridículo ocuparmos o nosso tempo com a obra de Deus, preparando-nos para a volta de Jesus. Sabe quando dizemos às vezes, Jesus vai voltar e temos de estar preparados? Ou mais um maluco. Se não lhe disseram assim, a mim já me disseram muitas vezes. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O terceiro ponto é o quê? É o quê? Então e se Deus lhe diz para você ir aos seus vizinhos todos e falar de Jesus a todos, aos seus colegas de trabalho e falar de Jesus a todos? Oh pastor, eles vão me tratar mal. E quê? Por onde você passa, leve Jesus. Por onde você passa, leve Jesus. Porque Jesus vai. Você vai e Jesus vai consigo. Sabe, esta semana, um colega meu fez 31 anos de casado e agora põe tudo no Facebook. E eu respondi-lhe: parabéns, eu lembro-me desse dia. Foi o dia do casamento dele. E ele disse: obrigada, mas vi logo que não te esquecestes. Porque sabe, ele gozava comigo até dizer já chega. Ria-se quando eu falava de Jesus. Mas quando ele precisou, os colegas dele, amiguinhos, nunca lhe diziam que Jesus que era a salvação, que era o caminho. Quando no pior dia da vida dele, até ali. Mas naquele dia eu estava lá. Já lhe tinha falado de Jesus. E disse a ele: olha, Jesus vai transformar a tua vida. Vem comigo, pai. Não vais, não vens. Naquele dia à noite, fui mais a pastora, ainda namorávamos. E a minha cunhada foi também, porque eu disse: pastor, olha, vamos lá que aquele rapaz está a precisar. Vamos. E ela disse: eu disse à minha irmã que vamos os três. E quando cheguei, disse ele: olha, anda aqui comigo que a gente vamos aí. E ele pensava que estava só eu. Quando ele foi entrar dentro do carro, não era um, éramos três. Mas sabe, nós íamos dar Jesus. Demos Jesus. Naquele dia, ele recebeu Jesus Cristo, foi salvo, foi curado, foi liberto, foi transformado dentro de um carro à noite, num domingo à noite. Mas sabe, na sexta-feira foi à igreja, comigo. E no final da reunião, depois de ele estar a bater palmas, eu ficava assim, a bater palmas, quem gozava comigo, quem corria comigo. Chegou ao pé de mim e apontou para uma moça que estava a cantar e disse: eu vou casar com aquela. Eu disse: ainda agora saíste de uma, porque o problema dele tinha sido uma namorada que ele tinha, que ele estava tudo... E já te queres enfiar noutra?
Mas glória a Deus, casou com ela e está casada até hoje. Mas ela fez-o converter-se a Cristo como deve ser e servir Jesus Cristo como deve ser, senão também. Sabe, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, ora, aqui não sei o que é que passou, sabe, a construção da arca era algo visível para o mundo saber que estava errado, que tudo aquilo um dia teria um fim. Noé foi ridicularizado por todos à sua volta. Que era uma loucura construir uma arca, aquele barco tão grande. Mas aquela obra anunciava a vinda do juízo de Deus. 1 de Pedro capítulo 3, verso 20 e 21. 1 de Pedro 3, 20 a 21. Os quais noutro tempo foram rebeldes, e quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. 2 de Pedro 2,5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quando obedecemos a Deus e construímos o seu reino, estamos a anunciar ao mundo a vinda de Jesus. Vou-me segurar ao púlpito que é para não abanar muito. Diga aí à pessoa que está ao seu lado: vida com Deus. Diga à outra do outro lado: vida com Deus. Para trás, para a frente. Diga: vida com Deus. Algumas pessoas até dizem: isso foi no tempo de Noé, hoje já não há destruição, hoje já não vai isso. Vamos lá para Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, toma atenção a isto, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Lá em Gênesis 7,5 diz que Noé fez tudo segundo Deus lhe ordenara. Ele seguiu a vontade de Deus e não fez as coisas à sua maneira. Será que estamos preparados para a vinda de Jesus? Será que está a viver com Deus para a vinda de Jesus?
A Bíblia é bem clara. Tanto dois, um será levado, outro será deixado. Você já viu, pense bem nisto, o que é pais, mães, estarem com os filhos e os filhos desaparecem. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Portanto, se elas são crianças, no arrebatamento elas não ficam cá. E para onde nós vamos? Eu vou com Jesus. Eu vou encontrar Jesus nas nuvens. E você, está preparado para isso? Ouça, todos aqueles no tempo de Noé que não entraram na arca, posso falar à jovem? Viste-los. Não é o que os jovens... Viste-los. Não é? Todos aqueles que não entraram na arca, a chuva, a água, os levou. Não existiram mais. Você tem a certeza da sua salvação? Oh pastor, eu já recebi Jesus, tenho Jesus. Mas temos uma vida. Todos os dias vivemos uma vida. Todos os dias temos que perdoar. Não, pois não. Todos os dias. Há alguém que faz alguma coisa que... E não... O melhor é perdoar, é deixar andar. Há pessoas que querem viver à maneira delas. Vivam. Eu vivo como Deus diz. E se Jesus viesse agora? Você está preparado? Qual foi o nosso primeiro ponto? Digam lá de novo. Fugir do pecado. Fugir? Mas vamos fugir para onde? Fugir do pecado. Viver com Deus. Então e o segundo? Andar Com Deus. com Deus. Viver com Deus. E o terceiro? Esta é a parte mais complicada, não é? Obedecer àquilo que Deus diz. Sabe, muitos atendem à chamada de Deus. Ouça bem isto. Muitos atendem à chamada de Deus. Querem obedecer. Que bom, não é? Mas querem fazer segundo a sua própria vontade e não a de Deus. Estragam tudo. Noé dedicou a sua vida a esta obra. Vivia por uma causa e foi recompensado. Vou-lhe fazer uma pergunta, não quero a resposta tem que ser você que dá a si próprio. A que você se tem dedicado na sua vida? Na parte espiritual. Gênesis 7,15. E 16. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, e de toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor
fechou-os lá dentro. Ficaram fechados. Noé obedeceu a Deus e Deus cumpriu a sua palavra. Mandou o dilúvio sobre a terra. E Deus fechou a porta após eles. Quando obedecemos a Deus, Deus prova o nosso trabalho e protege-nos. Quando Jesus voltar, Ele vai levar a sua igreja com Ele para o céu. Bem, eu já estou aqui a ver porque algumas pessoas pensam, pastor, a igreja vai. A igreja não é o templo, não é o lugar onde nós nos reunimos. A igreja é o conjunto daqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Isso é a igreja. Você e eu somos a igreja. Amém? Então a igreja está pronta para ir. Vamos ao quarto ponto, que é para terminarmos. Já falámos, o primeiro foi fugir do pecado. O segundo foi como? Andar com Deus. Terceiro, obedecer a Deus. O quarto, o que é que será? Compromisso com Deus. Porque se não tiver um compromisso com Deus. Gênesis 6:18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Você já viu? Entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Noé e a sua família tinham um compromisso de fé com Deus. Noé e a sua família tinham um compromisso de fé com Deus. Onde está o seu compromisso com Deus? Hebreus 7:11. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Dentro da arca tinham certeza que estavam protegidos por Deus e que estavam cumprindo o seu propósito. A igreja também é uma família de fé. Uma arca que nos abriga do dilúvio dos problemas do mundo. Gênesis capítulo 8, verso 1. Eu gosto. Você pensa que Deus não se lembra de si? E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Às vezes vivemos no meio de vendavais. Não é de vento, é de problemas. Mas Deus está lá. Deus lembra-se de si e Deus... Mantenha-se no compromisso com Deus e Deus o vai levar a mais. Deus não se esquece daqueles que servem a Deus. Tem compromisso com quem o tem. Ou seja, tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Compromisso. Gênesis capítulo 8, verso 16. Imagina que horas é que nós hoje vamos para casa, que ainda estamos em Gênesis, até chegar a Apocalipse. Ai. Estamos quase a terminar. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu,
com a tua mulher e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra e fortifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo o animal, todo o réptil e toda a ave e tudo o que se move sobre a terra conforme as suas famílias saiu fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Deus disse: sai da arca. Mas Noé levantou um altar, sacrificou. Sabe, hoje nós temos que levantar um altar em nossa casa de louvor, de adoração a Deus. Nós temos que levantar um altar na nossa vida. Nós temos que temos que passar de um compromisso com Deus, porque nós vamos vencer. Ei, você está cá? Ainda estão cá? O que é que nós lemos daqui? Deus disse a Noé: sai da arca. Meu amado, é tempo de sair e ir lá fora, dizer aos perdidos que há uma salvação, que há uma esperança, que Jesus vai voltar e quer transformar a vida deles, quer que eles deixem o pecado, quer que eles tenham um compromisso com Deus, quer que eles andem com Deus. Está cá? Ouça, não importa aquilo que você esteja a passar neste momento. Se calhar você pode estar a passar problemas na sua vida, na sua família, no seu trabalho, com os seus amigos. Você pode ter um alfinete a picar. Você diz: pastor, um alfinete a picar? Não tenho alfinete nenhum a picar-me. Às vezes não temos um alfinete a picar, mas temos tim-tim, 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 tim-tim. Línguas que picam pior que o alfinete. Ei! Feche os ouvidos. Não deixe isso entrar e picá-lo. Deixe a sua fé ir mais além. Pode não ser fácil, mas é possível. Cumprido o tempo determinado, Deus mandou Noé sair da arca. Da mesma forma que Noé saiu da arca, Deus também nos chama a nós para sairmos das paredes, para pregar o Evangelho ao mundo perdido. Através das nossas palavras. Ei, estão cá? Através das nossas palavras e do nosso exemplo. Levantou Noé um altar quando recebeu a vitória, cultuou a Deus e levantou um altar de adoração a Deus. Faça na sua vida pessoal um altar a Deus, vivendo uma vida de adoração. A adoração não é só porque estamos na igreja juntos a cantar para Deus. Lá em casa, arranje lá um cantinho, levanta as suas mãos e adora a Deus. Se diz ao pastor: mas olha, se você não sabe, arranje hinos, vai aí, antes a gente dizia que era cassetes, agora já passou, já foram cassetes, foram CDs, agora já é pens, é drives, é mais não sei o quê. Mas os louvores estão por todo o sítio. Ainda mais. Pegue num hino ou dois, mesmo junto com alguém que está a louvar a Deus, e adora Ele. Faça um altar na sua casa. Faça da adoração
um estilo de vida. Aleluia. Sabe, o pacto entre Deus e Noé tinha um sinal. E esse sinal ainda aparece hoje. Nós chamamos-lhe o arco-íris. Mas aquilo Deus mostrou e fez um pacto com ele, não ia chover mais, não ia encher mais a terra. Eu costumo dizer que o arco-íris anuncia a aliança de Deus com o homem. Sabe, muitas pessoas quando olham para o arco-íris, olham para ele e dizem assim, ai que bonito. E eu digo assim, que linda a minha aliança com Deus. Porque ele representa a aliança do homem com Deus. Aleluia. Sabe, quando Jesus subiu aos céus, foi entre as nuvens. E também entre as nuvens virá. Este é o sinal que temos da nossa aliança com Deus. Jesus é o nosso sinal. Vamos lá para terminar, Mateus 24, 36. Mateus 24, 36 a 39. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ora, o dia e a hora que Jesus vai voltar, ninguém sabe. Nem os anjos do céu sabem, só Deus. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, toma atenção a este versículo, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como as águas vieram de surpresa para o mundo e levantou aquela arca, assim o Senhor virá e levará a sua igreja. Precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos. Pastor, o pastor já falou aí tantas vezes estar prontos. Eu vou lhe dizer, estar prontos é viver e trabalhar para o reino, conscientes da sua vinda e que a sua vinda está próxima. Vou-lhe fazer uma pergunta. O que você está a fazer para o reino? Que compromisso você tem com Deus? Vamos lá. O primeiro ponto foi fugir do pecado. O segundo, andar com Deus. O terceiro, obedecer a Deus. E veio o quarto, compromisso. Precisamos de ter um compromisso com Deus. Fugir, andar com Deus, obedecer e compromisso. Este compromisso leva-nos a fugir, leva-nos a obedecer, leva-nos a andar com Deus. O último leva-nos aos outros três.